pesquisas mais recentes sobre a estatura dos brasileiros apontam que a altura média das pessoas no país é de 1,72 m para os homens e de 1,61 m para as mulheres. Você já parou para pensar que tudo à nossa volta foi planejado para pessoas que têm altura próxima dessa média? Mas hoje vamos conhecer pessoas que enfrentam dificuldades justamente porque estão abaixo da altura considerada padrão. Pessoas com nanismo. De vez em quando tem uns que olha, tal, sei que ri. Mas a gente assim, já está acostumado com isso. A gente lida com isso diariamente. Tudo que é diferente choca, não é? Então a gente sofreu muito preconceito. O que a sociedade precisa mais é se informar. O tema é pouco debatido e existe pouca informação divulgada sobre o nanismo. O dicionário define da seguinte forma: pequenez anormal do tamanho com relação à média dos indivíduos da mesma idade e sexo. Mas se você pesquisar no Google, por exemplo, quantos anões existem no Brasil ou no mundo, nenhuma entidade tem um levantamento oficial sobre isso. Aliás, pesquisas na internet servem para mostrar que não é exagero dizer que muita gente se utiliza da imagem de anões para fazer piada. A melhor forma de combater o preconceito é através do conhecimento. E por isso nossa equipe conversou com vários profissionais para esclarecer algumas questões. A primeira delas é entender o que é o nanismo. Talvez você não saiba, mas existem várias questões que podem fazer com que a pessoa venha a nascer com essa alteração. Mas as causas consideradas principais são genéticas e a mais comum é a acondroplasia. O nanismo, que na realidade nós estamos falando do acondroplásico, que é o principal tipo, o mais frequente tipo de nanismo, não é o principal, mais frequente tipo de nanismo, baixa estatura, ele ocorre por um erro genético. Esse erro genético é lá no cromossomo, lá que nós chamamos de 4P. Então, o que acontece? Existe uma alteração que nós chamamos do receptor lá dos fibroblastos, lá, imagine uma tomada, né? A tomadazinha onde vai se conectar os dois dentro da tomada, os três, dependendo, e aí fazer com que esse aparelho, esse elemento seja aceso. Então, o que acontece com eles é que eles têm essa tomada, esse hormônio lá normal, mas esse local onde a tomada vai encaixar, ele não encaixa ou não encaixa adequadamente. Consequentemente, os ossos não vão crescer. Principalmente o erro, na realidade, é nos ossos que nós chamamos de ossos longos. É os ossos do braço, do antebraço, da coxa e da perna. Atualmente, a medicina avançou bem e dá para identificar qualquer tipo de nanismo durante a gestação. Os profissionais de saúde aconselham que os exames de ultrassonografia sejam feitos regularmente. A gente também aconselha a fazer, além do ultrassom, depois da 22ª semana, um outro exame, que é o que a gente chama de ecocardio fetal, que é um ultrassom do coração fetal, porque existem alguns tipos de displasia óssea onde a criança tem alteração óssea mais alteração cardíaca. Então, é uma pista a mais. Porque o que, na verdade, acontece é que, geralmente, nasce um bebê surpresa, que ninguém esperava. A notícia é impactante, fica todo mundo assim meio receoso de como vai contar, não é? Foi exatamente isso que ocorreu com a Adriana Santos. Quando ela nasceu, ninguém sabia muito sobre o tema e, durante a infância, as pessoas à volta dela preferiram não falar sobre essa questão. Sou de 80, então eu vim de uma década mais difícil, onde não se falava nesse assunto. Na família, esse assunto não era comentado. Ao contrário, era evitado falar. Porém, quando eu me olhava no espelho, eu já via que alguma coisa em mim era diferente das outras crianças que eu convivia. E eu via que as crianças da época, de escola, que eu tinha convivência, começaram a ter a sua estatura normal e foram ultrapassando de mim e eu fui ficando. E eu comecei a questionar muito isso. Só que as pessoas, por não terem também a informação, não sabiam me explicar. Como ninguém falava com a Adriana sobre as diferenças que ela sentia ter em comparação às outras pessoas, ela mesma decidiu ir atrás das respostas para suas dúvidas. Então, o que era que eu fazia? Não, se as respostas não vêm a mim, eu vou em busca delas. Então, quando eu ia nas consultas médicas, eu começava a questionar os médicos. Eu conversava com eles porque eu queria entender o problema. E foram os médicos que me atenderam na época, que foram ali aos poucos me explicando do que se tratava. A Adriana mede 1,5 m
56 centímetros abaixo do que é considerado a média para as mulheres do Brasil. Isso não a impediu de querer vencer na vida. A Adriana é do tipo de pessoa que sempre corre atrás do que deseja. Conquistou muita coisa. Ela tem curso superior, é casada, tem um bom emprego trabalhando na CELP e vive uma vida normal. Mas para alcançar isso, ela afirma que não foi nada fácil. Quanto mais ela se mostrava dedicada e firme nos seus projetos de vida, mais obstáculos apareciam. Para uma pessoa com nanismo, até estudar não era uma tarefa simples. E daí por diante vieram as dificuldades, né? Na escola, a aceitação de escola, de precisar estudar com alguém do lado, para não sofrer assédio. Mas aí, com muita luta, eu consegui até chegar à universidade, né? A faculdade, me formei em pedagogia. E assim, para mim hoje, eu sinto isso como um ganho. Um ganho e tanto. Uma vida equilibrada, tendo conquistado muitas coisas que muitos gostariam de ter. Infelizmente, ainda não existe uma forma de medir a determinação de uma pessoa. Se houvesse, com certeza, a de Adriana estaria bem acima da média.